Mirassol vence o Fluminense e volta ao G4 do Brasileirão. Atlético Mineiro vence o Sport e respira no Brasileirão. Essas e muito mais aqui agora no nosso canal. Então já chega deixando o seu like, já chega compartilhando, segue o canal e vamos botar pra torar. Beleza, galera? Então vamos chegando com notícias do jogão entre Mirassol e Fluminense. O Mirassol venceu o Fluminense por 2-1 nesta quarta-feira no Maião. Em jogo atrasado, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe chegou a 46 pontos, superando o objetivo inicial de 45. Se a meta era fugir do Z4 no início do campeonato, o G4 já é realidade para o clube paulista, que abriu 3 pontos de vantagem para a equipe carioca do Botafogo. O tricolor perdeu a primeira sob o comando de Zubeldia. Cara, a equipe do Mirassol tá jogando muito, viu? Jogando muito mesmo e dando trabalho para as equipes grandes. Aí você fala, não, Suelson, mas veio de um jogo onde empatou em casa e perdeu pro Atlético Mineiro. Gente, ele perdeu pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time já de Libertadores, um time já de campeão brasileiro várias vezes. Então o Mirassol, ele tá chegando agora. Primeiro ano do Mirassol na Série A. Meu, é um feito, é a sensação do campeonato, é o Mirassol. Vocês querendo ou não, mas é verdade. Vamos lá, a vitória do Mirassol coloca a equipe de forma isolada na 4ª posição do Brasileirão. O Mirassol está com 46 pontos em 27 jogos. O Fluminense se mantém na 7ª posição com 38 pontos. E teve uma festinha aí depois do jogo, viu? O Mirassol chegou aos 46 pontos e a vitória foi muito comemorada ao fim da partida pelos jogadores e pela comissão técnica do clube. A direção tinha como objetivo no campeonato superar a barreira dos 45 pontos, mágico para os times que brigam para não cair no Brasileirão ao fim da 27ª rodada. O que é que acontece? O Mirassol, o objetivo de um time que vem da Série B para a Série A é se manter. É se manter na Série A. Então, o primeiro ano é sempre assim. E a equipe do Mirassol está superando as expectativas. E jogando muito bem ofensivo. Um time de toque de bola. Tá dando trabalho para as equipes grandes. Tá jogando muito e tá merecendo demais essa vaguinha na Libertadores, viu? Merecendo demais. Mirassol supera as expectativas, além de superar o objetivo, a equipe de Rafael Ganais se isola no G4. Festa merecida, viu? Festa merecida. O jogo foi bem disputado no Maião. A partida começou intensa por parte das duas equipes que pressionaram as saídas de bola do adversário até os 20 minutos. A melhor chance da equipe do Fluminense foi com Keno num contra-ataque após escanteio para o Mirassol. Depois Guilherme levou perigo com um chute por cima. No momento que os paulistas eram melhores em campo, o Fluminense balançou as redes com um golaço de Acosta de cobertura, mas o VAR comendou revisão por falta de Canóbio. Teve esse gol do Acosta. E depois que o Renato Gaúcho saiu e o Zubeldia entrou na equipe do Fluminense, o Acosta está sendo titular agora. Porque com o Renato, ele entrava de vez em quando, mas não era titular. Agora com o Zubeldia, ele está sendo titular. Ele está sendo titular. E esse gol aí foi anulado pelo VAR. Vamos lá. Recomendou revisão por falta de Canóbio na origem da jogada. O árbitro anulou o gol. No lance seguinte, o Mirassol abriu o placar. Um belo gol do Guilherme no chute de primeira. Para você ver
esse gol anulado aí foi muito importante para a equipe do Mirassol. Porque logo após esse gol ser anulado, o Mirassol foi lá e fez um gol com o Guilherme. Será que fazeria o gol dando 1-0 pro Fluminense? A gente não sabe, né? Nem vamos saber. Mas ajudou bastante aí. E não foi ajudado, né? Porque tava mesmo irregular o gol. Já no segundo tempo, o Fluminense voltou melhor no intervalo. Nos primeiros 15 minutos, a equipe do Zubeldia pressionou com chegadas de Soteldo e Canóbio. Em uma jogada ensaiada em escanteio, Martinelli empatou o jogo no Maião. O Mirassol não sentiu o gol e tentou reagir. A equipe paulista começou a pressionar o tricolor, mas sem sucesso. O jogo ficou truncado, com aquele amarra-amarra ali, pra lá, pra cá, entendeu? Depois do empate da equipe do Fluminense. E no meio de campo, até que Freitas falhou em 2 lances seguintes na defesa do Fluminense. Carlos Eduardo cruzou para Negueba e o atacante fez o gol do Mirassol. 2-1 para a equipe do Mirassol no Maião. Esse foi o segundo gol. O Zubeldia estava invicto até o momento. O técnico fluminense, Zubeldia. O técnico do Fluminense perdeu a primeira partida no comando da equipe depois de 3 jogos. Ele estava 3 jogos sem derrota. Com 2 vitórias no Maracanã, contra Botafogo e Atlético Mineiro, e o empate fora contra o Sport. Zubeldia foi derrotado pela primeira vez. Então, o Zubeldia, e ele veio jogando, pegou um clássico contra o Botafogo, pegou um jogão, que é um clássico também, contra o Atlético Mineiro. E foi empatar apenas num jogão contra o Sport na ilha. Você vê, o Zubeldia estava invicto, 3 jogos estava invicto na equipe do Fluminense. Cara, teve uma doideira aí no meio disso tudo aí. Vamos falar agora de uma doideira que teve aí com o Memphis Depay. O Memphis Depay do Corinthians ainda não se apresentou à seleção holandesa porque teve seu passaporte roubado no Brasil. Que isso? O camisa 10 do Timão acabou perdendo o voo e também a titularidade para o primeiro jogo dessa data FIFA por conta do atraso. Mas, rapaz, que é isso? Aí fica difícil, né? Você perdeu um jogo ali. Você deixar de ser titular porque te roubaram. Cara, é complicado. É complicado. Né? E você não consegue chegar. E o técnico da Holanda não tem o que fazer. Se ele não treinou, se ele não conseguiu, então não vai ser titular, né? Não tem culpa nenhuma. Nem ele tem culpa, né? Galera, vamos falar do jogo do Atlético Mineiro. Equipe do Atlético Mineiro que ganhou do Sport por 3-1. Atlético Mineiro respondeu aos dias conturbados que sucederam o 3-0 sofrido para a equipe do Fluminense no fim de semana e aplicou o placar de 3-1 ao Lanterna Sport em jogo adiado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Hugo, Guilherme, Arana e Rony marcaram os gols na Arena MRV e fizeram o Galo abrir 7 pontos para a zona do rebaixamento. Derek Lacerda descontou para o Leão, que se complica ainda mais, sofrendo a 14ª derrota na Série A e somando apenas 16 pontos. E o atacante da equipe do Atlético Mineiro, Rony, estava há 4 meses sem marcar um gol. Então esse gol foi muito importante para o Rony. O Atlético Mineiro começou melhor. Atlético Mineiro que vinha de jogos horríveis.
Vinha, ah, não, mas não tem a mais. Não vinha jogando bem. A palavra certa é essa. O São Paulo ainda não conseguiu dar aquele encaixe, né? E ontem nesse jogo deu uma melhorada. Quem sabe se a partir de agora vem coisa boa aí, né? O Atlético Mineiro começou melhor a partida. Logo abriu o placar aos 9 minutos após a cobrança de escanteio de Vitor Hugo. Desviou para o gol e balançou as redes. O Galo quase ampliou logo depois de um chute ali, né, do Arana, né, que quase que o goleiro do Sport queima a roupa ali, bate nele quase que a zaga deu aquela travada em cima, quase que o Rony faz o gol dele ali depois do jejum de 4 meses, né? Quase que o Rony tá doido, né, mano? Ai. Aí, na rebatida do Gabriel, ele defendeu o Rony, chegou chutando, mas o Gabriel pegou isso aos 12 minutos. E quase empatou para a equipe do Sport, né? O jogo voltou a ter emoção aos 32 minutos, quando Atencio cobrou escanteio fechado e quase marcou. Everton se antecipou e mandou para fora. Isso foi aos 37 minutos do primeiro tempo. O Galo ampliou com Arana. Após bate-rebate, o lateral ficou com a posse e empurra para o fundo do gol aos 45 minutos. O terceiro gol da equipe do Atlético Mineiro quase veio com Scarpa, né, que recebeu um cruzamento na área e mandou uma bomba e a bola passou muito perto do goleiro da equipe do Sport. A equipe do Galo estava jogando muito bem, né? Igual eu falei, os outros jogos não foram bons para a equipe do Galo, não jogou bem. Mas esse jogo ele estava jogando bem, ele mereceu a vitória, né? O segundo tempo começou em cima, né? Bernardo cobrou falta e Rony cabeceou e Thierry afastando o perigo quase na linha do gol. O Rony flertando com o gol aí de novo, mas nada, né? Vamos lá. A tentativa de reação foi cimentada pelo Galo em contra-ataque que culminou com o gol de Rony aos 16 minutos. Finalmente o Rony conseguiu fazer o gol dele, né? Aos 16 minutos do segundo tempo. E o Sport seguiu tentando o golzinho dele. Teve um chute de fora, mas acertou o alvo aos 34 minutos com Derek Lacerda. 3-1 para a equipe do Atlético Mineiro. A equipe do Sport não consegue ganhar. Continua em último e para mim, na minha opinião, já está rebaixado, né? O atacante Rony encerrou o jejum da carreira, que já fazia 4 meses que não fazia um gol. 4 meses, né? Isso para um atacante é uma loucura. Você ficar 4 meses sem conseguir fazer um gol, né? Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Então vamos para a próxima. Amanhã tem mais vídeo. Vamos que vamos. Chega botando pra torar. E é nóis. Valeu, galera.